Vamos ficar de pé. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar ao gênero humano um exemplo de humildade, quiseste que o nosso Salvador assumisse a condição humana e morresse na cruz. Concedei-nos aprender os ensinamentos de sua paixão e participar de sua ressurreição. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos assentar? Vamos ouvir com atenção a leitura da palavra. Mas vamos cantar o Espírito Santo de Deus, né? Espírito de Deus, toma conta de mim, toma conta de mim. Espírito de Deus, toma conta de mim, toma Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me línguas adestradas, para que eu saiba dizer palavras de conforto a pessoas abatidas. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me o ouvido, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me bater, e a face para me arrancar a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cuspirada. Por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível, como pedra, porque sei que não serei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? E rende mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte. E agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus.
eram furiosos, e por um bando de malvado fui cercado. Traspassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia de louvá-vos. Vós que temeis o Senhor Deus das louvores, glorificai os descendentes de Jacó, e respeitai-o toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo com condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com um aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu um nome que está acima de todo nome, assim ao nome de Jesus. Todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve ao Cristo. Salve, amor onipotente, cresciente, levou a cruz e nos recebeu a luz. Ó Cristo venceu até a morte, humilhou-se, obedeceu ao bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve ao Cristo obediente. Salve, amor onipotente, cresciente, levou a cruz e nos recebeu a luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos.
Começaram então a acusá-lo, dizendo: Todos. Achamos Nesse esse homem homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar imposto a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu declarando. Tu o dizes? Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Todos. Ele grita, o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou Até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo. Zombou dele, vestiu com uma roupa vistosa e mandou de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo, e lhe disse: Vós me trouxeste este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes que o acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: todos. Fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritavam: todos. Crucificam-o. E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz, e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir as montanhas: caí sobre nós, e as colinas: escondei-nos, porque se faz assim com a ave verde
o que não farão com a ave seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: Todos. A outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. O escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Todos. Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofre a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, antes, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Então, nesse momento que Jesus morre, vamos que poder se ajoelhar, se ajoelhar. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir, viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, que essas santas palavras do Evangelho possa iluminar o nosso coração e converter a cada um de nós de nossos pecados, de nossas trevas, daquilo que nos afasta de Deus. Amém? Amém. Podemos nos sentar? Hoje é um dia especial, porque é um dia em que Jesus entra na cidade de Jerusalém com um propósito único de nos resgatar. De resgatar a humanidade, porque até então a humanidade não tinha futuro nenhum de salvação. Ou seja, o mundo até naquela data, Deus planejava fazer um caminho do céu à terra.
E esse caminho que Deus planejou a fazer do céu à terra, Ele traçou por meio do seu Filho. Quando o pecado entrou no mundo, quando o homem desobedeceu o projeto de Deus, Deus arrependeu de ter criado o homem. Você já pensou uma coisa dessa? Deus chegou a ponto de ter criado o homem, porque o homem foi simplesmente desobediente ao seu projeto. Mas Deus viu que ele estava com o poder na mão. O demônio não era mais poderoso do que ele. E Deus disse: eu vou fazer a minha última descarga sobre o planeta, sobre a humanidade. Eu vou resgatar o meu projeto. Eu vou resgatar o homem, porque o homem foi feito à minha imagem e semelhança. E Deus prepara aqui na terra uma grande família. Começa por Abraão, e depois vai, esse povo nos caminhos desobedece através de Moisés, é dirigido à Terra Santa, à Terra Prometida. Esse povo caminha, e esse povo desce, ora o povo obedece, ora o povo desobedece, ora o povo está perto de Deus, ora o povo está longe de Deus. E Deus vem purificando esse povo, Deus vem preparando esse povo por meio dos profetas. E os profetas vieram, muitos morreram por causa da mensagem divina. E entre os últimos profetas do Antigo Testamento foi Moisés. Onde Moisés passa diante do Monte Tabor, um encontro dele com Elias e Jesus. Onde Jesus, nós vemos aí no Evangelho desta semana da Quaresma, onde Jesus brilhou tanto que Pedro chegou a dizer: façamos aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. E ali o profeta de todos os tempos, que Jesus manda, que Deus manda, é o próprio Filho. Quem é o Filho? É Jesus Cristo. E quem é o Filho de Deus? É o próprio Deus encarnado aqui na terra. Quando alguém fala, Jesus Cristo é Deus? Sim, Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado aqui na terra. Deus resolve sair e veio aqui para a terra com a missão de resgatar a humanidade. E hoje, diante de Jesus, uma multidão de pessoas gritavam, porque viram Jesus realizar grandes milagres. Pessoas que eram curadas, pessoas que foram endemoniadas foram curadas, pessoas que foram aleijadas foram curadas, cegas foram curadas, pessoas que morreram ressuscitaram. Aquele povo todo que receberam a cura de Jesus, aquele povo estava nas ruas de Jerusalém aclamando: bendito o filho de Davi, hosana nas alturas. Gente, é de arrepiar. Nós poderíamos estar lá, não é? Sinta-se agora nós, nesse momento, ao subir essas ruas aqui da Boa Vista, de lá, da onde nós começamos, eu estava meditando isso aí. Disse: meu Deus, há 2000 anos atrás, Jesus entrava em Jerusalém com galhos de folhas de palmeiras, ramos, né? Aquela multidão de pessoas que fazia aquela cena tão bonita, forrando a estrada por onde Jesus passava, montado no jumentinho. O rei do universo, que poderia entrar na cidade de Jerusalém com uma cavalaria de alto nível de um rei famoso. Ele entra montado no jumentinho. O transporte dos mais humildes, porque Jesus é um rei diferente. Quando Herodes lá de cima viu, puxa, olha, está entrando aquele homem que se diz rei, está entrando aqui montado no jumentinho, ainda faz ovação, ainda sombra, mas quando vê aquela multidão de gente,
gritando, aclamando Jesus como rei, bendito filho de Davi, aí desperta um ciúme muito grande em Herodes. Herodes queria muito pegar em Jesus, mas não queria ver Jesus fazer milagre. Ele queria era zombar de Jesus, era humilhar Jesus. E diante dessa situação que nós estamos ouvindo, é um evangelho longo e que narra toda a história da paixão e morte de Jesus, nesse evangelho do domingo, que o próprio Jesus já era contado pelos profetas, principalmente pelo profeta Isaías, dada a primeira leitura que nós ouvimos, do Cristo, do Filho, daquele homem humilde, daquele que cuspiram no rosto dele, que arrancaram a sua barba, que humilhava ele de todas as formas. O profeta Isaías já falava do nascimento de Jesus. O profeta Isaías falava de uma virgem, que dela nasceria o Salvador. O profeta Isaías falava da forma que Jesus iria morrer. Olha, imagina, queria ser entregue pelos algozes, pelas autoridades judaicas, e ali iria fazer o que ia acontecer. Eu digo, cuspiram no rosto dele, arrancavam a barba, mas ele não abria a boca. Ia como ovelha para o matador. Imagina bem a humildade de Jesus. A humildade de Jesus. E na segunda carta de São Paulo, fala para nós também desse Filho de Deus, que se tornou humilde, que tornou rebaixado, ou seja, sendo o próprio Deus. Jesus Cristo, sendo o próprio Deus, baixa na terra como filho, como homem. Assumiu a carne humana. Jesus assumiu menos no pecado. Jesus assumiu as dores. Jesus assumiu as tristezas. Jesus assumiu tudo de nós. Imagina, que chegou ao ponto de ser entregue aos homens e ele ficar de uma forma tão desfigurada que ninguém era capaz de ver em Jesus uma forma de uma pessoa humana. Gente, pode ver uma coisa dessa. Em que estado ficou Jesus Cristo, né? Jesus ficou no estado todo chagado, que os homens batiam nele com chicote de 5 pontas de ferro, e cada ponta de ferro daquela que entrava, que chegava em Jesus, perfurava uma chaga, ou seja, furava a carne. Imagina quantas chicotadas Jesus recebeu. Não ficou o corpo dele, nenhum espaço do corpo dele sem ser chagado. É muito sofrimento. Pedimos a graça que Jesus, diante de todo esse sofrimento que ele sofreu, tudo por uma única causa, só para nos salvar. A causa de Jesus, com esse sofrimento todo, foi por mim, foi por você, foi por cada um de nós, pelos nossos pecados, que cada um de nós que magoamos a chaga de Jesus, nós estamos fazendo parte desse sofrimento dele. Pedimos a Jesus que venha restaurar a cada um de nós, nesses dias que começa hoje, durante a Semana Santa, que possamos vivenciar uma semana muito forte, assim, de fé, na conversão, que eu possa mudar de hoje, a partir de hoje, ser uma pessoa nova, uma atitude diferente, porque cada vez que eu desvio do caminho, do foco que é Jesus, eu estou desviando do caminho da minha própria salvação. Porque Jesus só tem sentido o seu sofrimento, minha gente, se você for um discípulo dele, se você corrigir do seu erro, da chaga que nós fazemos cada vez mais magoar a cada uma chaga que ele carregou durante esses dias. Que ele possa nos fortalecer nessa caminhada, hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professamos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. nasceu da Virgem Maria, padeceu sob os nossos braços, foi crucificado, morto e sepultado, venceu a mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus
Pai Todo-Poderoso, onde há o Cristo gerado livres irmãos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, contemplando o mistério da paixão do Senhor, coloquemos sob a proteção do Pai misericordioso a humanidade inteira, seus sofrimentos, suas dores, suas esperanças. Onde iremos responder: salvai, Senhor, o vosso povo. Salvai, Senhor, o vosso povo. Pela Santa Igreja de Deus, que segue o seu Senhor no caminho da cruz, para que ela ajude a cada vez mais a humanidade a se aproximar da cruz, da paixão, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós vos pedimos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Por todos os governantes, homens e mulheres chamados a cultivar a paz e o bem comum entre os povos, para que saiba solucionar os problemas atuais com sabedoria, compromisso social e cuidado com os mais vulneráveis, nós vos pedimos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Por todas as pessoas que experimentaram o abandono e o desespero, para que encontrem em nossa fé e em nossas obras e esperança a força, a coragem e o amor que o servo sofredor Jesus Cristo nos inspira. Nós os pedimos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Por toda a comunidade cristã que viverá nesses dias a celebração anual da Páscoa, para que seja transformada pela liturgia que se celebra e pelo amor que impulsiona, nós os pedimos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Ouvi, ó Pai de bondade, o grito da humanidade, tão dilacerada por discórdias, e dai-nos a graça de sempre nos unir à paixão do vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós temos o canto das ofertas. Hoje, a nossa oferta de hoje é dedicada à campanha da fraternidade. Quem puder doar, que é aquela campanha dos envelopes, viu? Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos da nossa jornada, repartido na mesa do reino, anuncia a paz almejada. Senhor, da vida,
paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos por este único e admirável sacrifício, através da nossa pequena oferta, a misericórdia que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Aqui tem um folheto, os folhetos são poucos, né? Mas vamos acompanhar. Irmãos e irmãs, reunidos para celebrar a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, demos graças ao Pai de bondade que nos abençoou em Jesus Cristo. Todos. Bendito sejais vós, nosso Pai, que nos abençoastes em Cristo. Nós vos agradecemos e louvamos, Senhor, Pai Santo, Deus cheio de amor e misericórdia. Vós nos deste o Cristo, vosso servo fiel, que anunciou o vosso reino por obras e palavras, e nos revelou o vosso rosto cheio de amor. Bendito sejais vós, nosso Pai, que nos abençoastes em Cristo. Nós vos agradecemos pela vossa palavra, que nos recria e nos alimenta nas estradas desta vida. Pela mesma palavra, Cristo, o inocente, sofreu a dor e a morte e nos resgatou das trevas que assombravam a humanidade. Bendito sejais vós, nosso Pai, que nos abençoastes em Cristo. Nós vos louvamos e bendizemos, porque a ressurreição de Cristo, o bendito que nos veio em vosso nome, nos trouxe vida nova e apagou nossos pecados. Bendito sejais vós, nosso Pai, que nos abençoastes em Cristo. Que este louvor cheio de gratidão chegue até a vossa presença, ó Deus do universo, e que toda a criação cante conosco as maravilhas do vosso amor. Amém. E agora, irmãos e irmãs, guiado pelo Espírito de Jesus, iluminado pela sabedoria do Evangelho, usamos juntos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Juntos vamos rezar pela paz do mundo, pela paz de nossas comunidades, pela paz de nossas famílias, pela paz do nosso coração. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Jesus presente, que agora quem puder se ajoelhar, vamos nos ajoelhar diante de Jesus. Todos os joelhos se dobram. Diante de Jesus, todos os joelhos se dobram. No céu e na terra. Graças e louvor se dê a todo momento. Ao Santíssimo Sacramento. Graças e louvor se dê a todo momento. Ao Santíssimo Sacramento. Graças e louvor se dê a todo momento. Ao Santíssimo Sacramento. Jesus, aqui pedimos nesse momento,
estava falando da sua morte, agora Jesus presente, Jesus vivo. Jesus quer tornar o nosso alimento, fazer parte da sua vida, da minha vida. Por isso que Ele vem para restaurar cada um de nós, das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, da nossa falta de amor. Que juntos vamos preparar melhor para receber Jesus na Eucaristia e junto comigo vamos rezar. Senhor Jesus, o vosso corpo que vou tomar agora não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade ser sustento e remédio para a minha vida. Amém. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas em vossa palavra serei salva. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde nesta vida para a vida eterna. Eu sou o pão do amor, vivo que desceu do céu. Não morrerá jamais quem dele comer, pois terá vida eterna. Presença real não é mais pão, é o corpo de Jesus que se entregou por nós. É presença real, presença real. Não é mais vinho, é o sangue do Senhor, é o mandamento do amor, é presença real, meu corpo e também meu sangue, é que se dá por nós e será perdão para todo pecado. Eis a nova aliança, presença real. Não é mais pão, é o corpo de Jesus que se entregou por nós na cruz. É presença real, presença real. Não é mais vinho, é o sangue do Senhor, é o mandamento do amor, é presença real. Quem vem a mim, Que vem a mim, também vai ao Pai. no Espírito.
agraciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, Senhor, como pela morte do vosso Filho, nos deste a esperar o que cremos. Dai-nos pela sua ressurreição, alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar um pouquinho, um minuto, já estão cansados? Não, né? Uma celebração que talvez, como eu falei no início, é uma festa dedicada à campanha da fraternidade. Viu, gente? Aqui eu falei para vocês da outra vez que todo ano recebe um envelope, né? E esse envelope é colocado a oferta, a nossa oferta, e no dia de hoje trazer. Mas em outros dias podia vir também. Mas como nós não temos esse ano o envelope, ficou específico para o dia de hoje, mas se alguém disse, não, eu vou trazer minha oferta para a campanha da fraternidade no outro dia, pode trazer também daqui até o início do ano, né? do mês. Do ano. Até o dia 30, hoje é que dia? Dia 27 a gente entrega. Até o dia 27, o último domingo do mês. Tá bom? É destinado à campanha da fraternidade, onde se traz o tema ecologia integral, né? E falando também da programação desta Semana Santa. Amanhã, segunda-feira, nós temos o último encontro da campanha da fraternidade, que será na casa de quem? Da Rayane, que ajuda aqui para salvar a gente. Na casa da Rayane, sim. Amanhã é o encerramento da campanha da fraternidade lá na casa da Rayane. E terça-feira eu acho que continua o texto dos homens, né? Nessa Semana Santa, que era para nós. Eu estava programando, eu não cheguei nem a falar com ninguém ainda desse tema, que o texto dos homens, o texto das mulheres, que não acontecesse durante essa Semana Santa, nós iríamos fazer de uma forma diferente. Iria na quinta-feira santa, dia da ceia do Senhor, dia que Jesus instituiu a Eucaristia, né? Esse dia, nós, depois da celebração, nós temos um momento de vigília até meia-noite. E era aí que eu queria a participação dos homens e das mulheres do texto, para depois da celebração dar sequência a essa vigília até 12 horas da noite. Viu? Para não ficar só para um grupo só, primeiro as mulheres, ou seja, primeiro o texto dos homens, 1 hora de vigília e de adoração, pode rezar o texto, né? E depois dos homens as mulheres entravam, ou vice-versa, né? 1 hora até meia-noite, que a celebração nossa deve terminar na quinta-feira, lá por volta de 9h30, por aí, às 10 horas. E os homens ficariam, por exemplo, das 10 às 11, ou as mulheres das 10 às 11, e os homens das 11 à meia-noite. 1 hora, e isso é vigília. Toda a igreja faz isso, nesse dia da quinta-feira santa. Mas como eu não estou falando agora com vocês, né? Fica quieto, fica que está mesmo, tá bom? Mas seria ótimo que acontecesse isso. Que nessa terça-feira não tem como mudar, porque o texto dos homens de vereda vai vir, né? Aqui para Boa Vista, terça-feira. Só que ele também assume também esse horário de quinta-feira, que como é Semana Santa, é semana de oração. Ótimo, bom que ele pense assim. Que eu gostaria que todos os homens pensassem assim também. É semana de oração. Inclusive, Cristópolis, nunca teve missa todo dia. Desta semana, a partir de hoje, até domingo de Páscoa, tem missa todos os dias em Cristópolis. Com a especial, depois da missa, confissão. Lembramos então, como eu falei, na quinta-feira, eu preciso que os homens venham para cá, que lavem os pés direitinho, né? Que eu não lavar os pés dos homens, mas não é lavar os pés, é só um gesto, viu? Que depois vai também para cá com os pés sujos de barro, né? Fica ruim para lavar esses pés aqui. Tá bom? Então que lave, que dá uma limpada nos pés, e que os homens venham preparados, que não seria ótimo que cada um vestisse, que usasse um cobertor, né? Eu fizesse uma veste própria aí para não até nem reconhecer quem é que está dentro desse cobertor.
Tá bom? Então, mas que sejam que venham preparados para assumir aqui os nossos 12 apóstolos, tá bom? E quinta-feira, sexta-feira, sim, quarta-feira, 5 horas da tarde, temos a Via Sacra aqui na igreja, a Via Sacra, aquela Via Sacra da campanha da fraternidade, que tem que ser 5 horas em ponto. E quinta-feira temos a Via Sacra de Santo Afonso de Ligório, daqui da igreja para o Cruzeiro, tá bom? Quinta-feira, 5 horas da tarde em ponto, senão o tempo não dá, que é um pouco longa. Quinta-feira, sério, lida pelo Mateus, tá bom? Então vamos reunir mais uma vez. Essa Via Sacra é uma Via Sacra que nos recorda muito aqui a Boa Vista Antiga, tá bom? E sexta-feira, às 3 horas da tarde, em ponto, estaremos aqui na igreja para celebrar a paixão do Senhor. Sexta-feira, de noite não tem nada, viu? E sexta-feira também, a igreja está pedindo uma oferta. Gente, quem já viu falar em dinheiro de sexta-feira santa, né? Pois é. Mas é assim mesmo, estamos aqui falando porque este dinheiro não é para nós. Esse dinheiro vai destinado à Terra Santa. A Terra Santa precisa dos seus fiéis para manter ela lá. Porque ela não tem associação. Ela depende de doações voluntárias. E de cada paróquia, de cada comunidade. A nossa comunidade, você não sabia, todo ano nós mandamos. E agora nós queremos fazer parte, para ajudar mais ainda. Nós queremos fazer a nossa parte, né? Então, você que pode doar, eu disse, não, eu não levo sexta, mas eu levo sábado, levo um outro dia, mas o dia destinado a Sexta-feira Santa, essa oferta é para a Terra Santa, né? Onde chamamos lá Terra Santa, onde Jesus andou durante esse tempo, tá bom? E sábado a vigília pascal. Sábado teremos a celebração aqui na igreja, que começa lá fora, no fogo, né? Onde todos deverão trazer a vela, para as promessas do batismo, tá bom? E aí até lá a gente vai falando mais. Domingo a celebração vai ser à noite. Domingo a celebração, estão batizados 8 horas da manhã em Cristópolis. Então vamos assim pedir a bênção, né? Antes de mais nada, vamos falar, olhar, Senhor, esta vossa família aqui reunida, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo não hesitou em entregar-se às mãos dos malfeitores e sofreu o suplício da cruz. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Só um lembretinho bem rápido. Você que nunca assistiu a Missa dos Santos Óleos, acesse lá o canal, que já está lá no canal, essa missa que nós tivemos ontem em Barreira, viu? Ela não está completa a parte final, porque não deu para a gente colocar, mas ela está quase toda lá no canal da nossa comunidade. Você assista lá direitinho, nós estamos lá junto com o bispo, celebrando nessa missa. Isso foi ontem. Vamos pedir a bênção à nossa querida mãe. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de nossa querida mãe, desça sobre nós, sobre nossas famílias, sobre a nossa comunidade. A alegria, a paz,
a saúde e a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos levantar o nosso ramo e vamos dizer: Jesus Cristo é nosso Rei. Vamos, gente. Jesus Cristo é nosso Rei. Rei, Rei, Rei. Jesus Cristo é nosso Rei. Rei, Rei, Rei. Rei, Rei, Rei. Viva Jesus Cristo. Rei, Rei, Rei. Isso. Vamos cantar o canto final. Cristo Deus se fez um homem nessa terra, e a criatura deu valor e atenção. A vida plena que no mundo já se espera, ganha sentido com a nossa redenção. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e os seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. No universo tudo está interligado. Nele vivemos um, todos somos um. Nessa quaresma conversão somos chamados. Cuidamos todos dessa casa que é comum. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e os seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. Viva Jesus Cristo, Rei!